Meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Hoje nós vamos fazer o estudo de mais um tema que tem a ver com o que a gente já estava fazendo nos encontros anteriores, nos vídeos anteriores e nos pequenos vídeos que nós estamos fazendo acerca dos personagens da Bíblia. Então vamos lá, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudo, ore ao Senhor, porque hoje o tema é muito importante e ele é muito pesado. Então eu preciso que você ore ao Senhor antes de iniciar esse nosso estudo. Nós vamos falar sobre as nações idólatras. Vamos lá? Muito bem. Por que falar sobre idolatria agora? Nós falamos sobre ofertas e sacrifícios, nós falamos sobre o templo e nós estamos vendo os personagens da Bíblia, mais especificamente os reis de Judá e os reis de Israel. Então, meu querido, você já deve ter percebido que muitas das vezes, quando nós iniciamos a falar de um desses personagens, nós dizemos: ah, este foi idólatra, este foi mal diante dos olhos do Senhor, este fez mal diante do Senhor. Esta situação acontece exatamente porque o povo de Deus, ele se coloca no meio de várias nações que eram nações pervertidas, que eram nações idólatras. Lembrem-se que, como nós falamos a vocês um pouquinho mais lá atrás, e tem um vídeo sobre isso, quando Noé se salva do dilúvio, ele tem 3 filhos. E os 3 filhos dele povoam a terra, Sem, Cão e Jafé. Cã é um dos filhos que vai cometer um pecado muito grande. Ele, quando Noé fica bêbado e ele está nu, Cã, ele potencializa isso, ele expõe a nudez do seu pai. E em resposta a este tipo de comportamento, Noé lhe amaldiçoa. Então, Cã é agora o responsável pela descendência dos cananitas, cananitas. E todos estes cananitas, eles estão numa faixa de terra que é a chamada Terra Prometida. Então, quando os israelitas saem do Egito, eles se dirigem à terra que Deus havia reservado para eles. E lá eles encontram uma série de povos, os cananeus, e nós vamos ver que existem ainda alguns outros povos que não são descendentes de Canaã, de Cão, mas que são descendentes de Sem e que haviam se contaminado na Babilônia. Nós vamos ver isso com os amados. E isso faz com que aquele local, e inclusive o Egito, ele seja um local de bastante idolatria, um local de bastante prostituição espiritual. E aí surge, então, a chamada idolatria, que nada mais é do que a adoração a ídolos ou a imagens. Naquela época, estes ídolos, estas imagens, poderia ser, por exemplo, de homens. Então nós vamos ver, para exemplificar aos amados, que no Egito os faraós eram, no início, tidos como representantes de divindades na Terra. À medida em que isso foi se desenvolvendo, eles passaram a ser considerados filhos de divindades até o momento em que eles eram as divindades. Então, muitas imagens de faraós eram adoradas como ídolos.
Também nós vamos encontrar muitas imagens de animais, bezerros, touros, chacais, aves, ou seja, animais que eles entendiam, serpentes principalmente, animais que eles entendiam como sendo divinos, como sendo deuses. Além disso, eles também faziam ídolos, imagens que representassem pessoas que eram forças da natureza. Então nós vamos ter o deus sol, o deus vento, o deus chuva, a deusa, o deus mar, a deusa, o deus lua, terremotos, raios, enfim. Eles personificavam, eles faziam ídolos, imagens de pessoas que estariam personificando a natureza. Também nós podemos encontrar ídolos, podemos entender ídolos como qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Hoje, atualmente, trazendo para os dias de hoje, nós vamos ver ídolos da música, ídolos do cinema, ídolos da realeza, ídolos que são endeusados, que são adorados. E a mídia faz estas pessoas como pessoas muito especiais. Né? E isso a gente vai ver muito na música, principalmente, em atores e atrizes de cinema e outras personalidades famosas, como, por exemplo, reis, rainhas que ainda existem hoje, princesas que ainda existem hoje. Então nós podemos encontrar este endeusamento, né, de pessoas no lugar de Deus. Então tudo aquilo que toma o lugar de Deus, não precisa ser pessoa, não precisa ser, pode ser uma coisa, pode ser uma aspiração, pode ser um status, uma posição social. Tudo isso que tome o lugar de Deus é entendido como idolatria. Significa isso dizer o seguinte: eu estou colocando a minha confiança, a minha crença numa outra coisa que não seja o poder de Deus. Então é uma descrença no poder de Deus. Naquela época, eles faziam rituais de adoração. Esses rituais eram feitos em lugares específicos, normalmente em lugares mais altos, porque significava que eles estavam mais próximos da divindade que vivia nos céus e que personificava, que vinha à terra nesses lugares mais altos, nesses lugares de bosques, de árvores grandes, árvores frondosas. E nesses rituais eles faziam orgias sexuais. Então haviam muitas deusas e deuses da fertilidade, deusas e deusas da reprodução, e eles faziam então toda uma série de rituais de lascívia, luxúria, e eles se entregavam de forma carnal a esse tipo de ritual. Também haviam carnificinas, eles matavam não só animais, mas eles faziam principalmente sacrifícios humanos, homens, principalmente homens que eram guerreiros, que eram valentes, eram sacrificados a estas pessoas. Portanto, quando eles ganhavam a guerra, os vencidos, os guerreiros, eram mantidos vivos para serem sacrificados aos seus deuses. Mulheres também era feito isso, principalmente mulheres virgens, em rituais que envolviam orgias sexuais e depois a morte destas mulheres. E, o que é pior, também a crianças. Em alguns rituais eles faziam passar estas crianças pelo fogo. Vários reis fizeram isso, inclusive reis de Israel fizeram isso. Todo esse ritual era regado a comidas, carnes que eram
então sacrificadas e que eram consagradas a esses deuses, e bebidas, principalmente bebidas alcoólicas. Eles se entregavam, né, num ritual absurdo, num ritual macabro, num ritual movido a sexo, sangue e bebidas e comidas. Eles também faziam consulta aos mortos, que a Bíblia diz que eram consultas aos demônios, e muitos praticavam as adivinhações. Então, estes eram os rituais de idolatria, que nós podemos, amados, encontrar até hoje. Até hoje, nós podemos ver estes tipos de procedimentos, de rituais e de idolatria, principalmente aqueles que são mantidos e que são, né, fazem crescimento através da mídia. Nesse slide aqui, nós estamos vendo as principais nações idólatras. Eu fechei aqui com o número de 10 nações idólatras. Então, nós vamos ver aqui os amalequitas, os edomitas, nesta região para cá, os amonitas aqui em cima, amonitas, né? Os moabitas, seus irmãos moabitas. Depois nós temos os filisteus do lado de cá, depois os midianitas que subiam para o lado de cá, os arameus ou sírios, que eram de toda essa região aqui, os assírios e os babilônicos que vinham aqui de cima da Babilônia, da Síria. Nós temos aqui de baixo também os egípcios e também o tempo em que eles ficaram cativos, né? Israel ficou cativo lá. Sem esquecer também aqui Tiro e Sidom, principalmente Tiro, de onde veio a esposa de Acabe, Jezabel, trazendo os deuses Baal e Astarote, principalmente estes dois. Então, se o amado percebe, né, nós temos aqui as 12 tribos na sua distribuição na terra prometida, e se o amado percebe, nós temos aqui todos os reinos que estavam em seu redor, ou seja, fazendo aquela pressão idólatra. Por isso é que Deus pediu para que quando eles entrassem na terra, eles eliminassem todos estes povos, exatamente para que eles não corressem o risco de serem influenciados, contaminados por eles e sofressem, portanto, uma punição quando eles se degenerassem, quando eles eventualmente se tornassem idólatras. Muito bem, vamos ver os primeiros, os chamados amalecitas. Os amalecitas, eles têm origem de Esaú. Ele é, na verdade, o neto de Esaú, filho de Elifaz com Timna, é que deu origem a todas as tribos que no conjunto formaram os amalecitas, né? E, inclusive, junto com os edomitas depois, porque eles ocupam um lugar muito próximo. O lugar deles é desde Berseba, aqui de cima, então esse daqui é a península do Sinai, Egito está do lado de cá, e Israel está para o lado de cá. Então eles estavam desde essa região aqui, aqui embaixo, no Monte Sinai. Então toda essa região era dos amalecitas. Essa era a localização. Lembrem-se aqui, ó, Cades Barnea, e aqui nós vamos falar para vocês da primeira guerra que eles travaram com Israel. Vamos lá. A primeira guerra acontece é contada em Êxodo 17, do 8 ao 16. Nesta guerra, o que vai acontecer? Os amalecitas por trás,
quando o povo está passando, indo para a terra prometida, os amalecitas, eles atacam pela retaguarda, ou seja, de forma covarde, eles vão atacar. E aqui é levantado, então, para lutar com eles, chamado Josué, que nós vamos ver vai se tornar um personagem importante. É nesta batalha aqui, está acontecendo no vale, nesta gravura, vocês estão vendo, no vale de Refidim, eles estão guerreando, Josué está guerreando, e aqui em cima, enquanto Moisés está com as mãos levantadas, Josué ganha. Quando Moisés cansa e abaixa as mãos, Josué começa a perder. Então, aqui Ur e Hurão auxiliam Moisés, segurando as suas mãos para a vitória assegurada de Josué. Uma outra situação vai acontecer em Juízes 7, quando Gideão é chamado. Os amados conhecem esta história também. Os amalecitas, junto com os midianitas, eles vão atacar, eles estavam atacando, principalmente os midianitas, mas os dois juntos faziam guerra. E Gideão foi chamado a guerrear. Os amados lembram desta passagem, Gideão separa 32 mil soldados, mas Deus não permite que esses 32 mil soldados vão guerrear, porque era gente demais, o Senhor fala. E então são selecionados 300 homens que lambiam a água, que nem cachorro, né, que lambe a água. Estes é que fazem uma vitória fantástica contra os amalecitas e os midianitas que estavam juntos contra o povo de Deus. Depois, nós temos uma outra passagem lá em 1 Samuel 15, quando Samuel recebe mensagem vinda de Deus, dizendo que ele estava dando nas mãos de Saul a vitória. Só que veja o seguinte, Deus diz a Saul, mate todo mundo, é povo que você vai ter que exterminar. E ele não mata. Então o que acontece? Quando Samuel chega até o acampamento, ele diz que sons são esses, quem que é essa pessoa aqui? E Saul tenta se justificar. Esta é uma das razões pelas quais o reino de Saul é cortado de suas mãos. Porque ele não matou tudo que pertencia aos amalequitas e inclusive não matou Agag. Quem mata Agag é Samuel. Tá? Esse povo ele desaparece sob Ezequias. Ezequias manda um pessoal, manda um exército, né, e ele acaba destruindo praticamente todos os amalequitas. Os que sobraram acabaram se misturando com o resto do povo. Os edomitas são um outro grupo que também estava assediando Israel. Eles são descendentes de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Esaú também era conhecido como Edom, avermelhado. E ele dá origem, os seus descendentes dão origem então aos edomitas. Os edomitas têm esta localização aqui, portanto, ao sul do reino de Judá. Então, aqui, né, ao sul do Israel que eu estou falando aqui, é Israel como um todo. O reino de Judá, né, ficava aqui pertinho. Então, ele pega do sul de Israel, no deserto da Judéia, a gente chama esse local de deserto da Judéia, Mar Morto, que é essa parte aqui em cima, o deserto sírio que vem para cá e a península do Sinai que vem para o lado de cá dos amalequitas. As divindades principais de Edom eram Cos e Hadad. Nós vamos observar que
muitos desses deuses se repetem, porque eram os deuses cananeus, eram os deuses que vinham dos cananeus e que eram derivados, inclusive, da Babilônia, porque a Babilônia antes ela havia povoado toda esta terra. Bom, entre os edomitas nós vamos ter algumas situações importantes. Quando o povo estava passando para a Terra Santa, para a Terra Prometida, eles pedem passagem para Edom. Eles dizem que eles não vão pegar nada, nem água, nem comida, absolutamente nada. Eles só vão passar por ali. E se eventualmente eles precisarem de água, eles vão pagar pela água. Edom diz não. Ele não permite a passagem. Tá? Davi, no seu tempo, ele os domina e os faz tributários. Uma vez que Davi é sucedido por Salomão e depois o reino dividido, né, ele fica mais fraco, né, Israel fica mais fraca e Edom consegue se libertar disso. Eles se associam a Moabe e atacam Judá no tempo do rei Josafá. Eles também combatem Jeorão, Amazias e Uzias, portanto, depois, quando o reino já está dividido. Eles fazem uma coisa muito terrível. Quando Nabucodonosor vem para conquistar o reino de Judá, Israel já estava conquistado pela Assíria, Nabucodonosor da Babilônia vem para conquistar Judá, mais especificamente Jerusalém, eles se juntam a Nabucodonosor para fazer guerra aos habitantes de Jerusalém. Depois eles acabam praticamente dispersos, eles são dominados pela Babilônia e eles ficam dispersos e os poucos que restam, eles formam um outro lugar, né, uma outra nação, perdão, no mesmo lugar, chamado Idumeia. Esta Idumeia é a nação, é o território, é o local de nascimento de Herodes o Grande. Herodes, que vai ser importante lá no tempo de Jesus. Esse Herodes é quem governava quando Jesus estava para nascer, quando Jesus nasceu. Muito bem, depois nós temos os Amonitas. Os Amonitas eram descendentes de Ben-Ami. Ben-Ami é filho de Ló com a sua filha mais nova. Vocês lembram desse acontecimento, né? Sodoma e Gomorra é destruída pelo Senhor e aí são salvos apenas Ló e sua família. Quando eles saem, Ló e sua família Ló, as suas duas filhas e a sua esposa. A sua esposa morre no trajeto porque ela olha para trás a destruição do Senhor. E aí o que acontece? As filhas combinam entre si que vão engravidar do seu pai. A filha mais nova tem um filho chamado Ben-Ami. Esse Ben-Ami, esse Ami aqui, Amon, né, depois vai se tornar o reino de Amon, ou também chamado Amonitas. Os Amonitas ficavam aqui, ó, entre o rio Arnon e o rio Jaboque, tá? Entre o Arnon e o Jaboque, Moabe de um lado, os arameus do outro lado. A principal cidade era Rabá. Rabá vai aparecer bastante vezes, porque eles tentam construir Rabá, eles tentam dominar, conquistar Rabá, os reis de Israel e de Judá. Era uma cidade forte, uma cidade importante nessa divisa, era importante para a defesa de Israel. As suas divindades era Milcom, que também
também é conhecido como Moloque. Às vezes na Bíblia você vai ouvir o nome Milcom e às vezes você vai ouvir o nome Moloque. Algumas pessoas dizem que Moleque vem de Moloque. Por quê? Por que Moloque? Por que Milcom era importante aqui? Este deus era um dos mais terríveis deuses, era um deus da guerra e que ele gostava bastante de sangue de crianças, ele vivia com sangue de crianças. Então, os rituais de passar pelo fogo a crianças ou de matar crianças, sacrificar crianças, vem desse deus Moloque. Nestas regiões, em algumas cidades destas regiões, na arqueologia, eles encontraram cemitérios só de crianças, só com ossos de crianças, próximos, né, esses cemitérios, a templos que eram dedicados a Moloque. Eles tinham um forno onde eles jogavam as crianças, ou era feito num altar onde as crianças eram mortas. Os amonitas, eles sempre brigaram com o povo de Deus. Eles tinham uma relação de amor e ódio, né, entre um e entre outro. Eles fizeram uma coalizão com Moabe e os amalecitas no tempo dos juízes. Isso está contado em Juízes 10 até 11, que fala da vitória que Jefté teve. Os amados lembram desta história. Então, Jefté é o primeiro a combater os amonitas quando eles se juntam a Moabe e aos amalecitas. Eles tinham uma relação de amizade com Davi, inclusive Davi tinha alguns soldados que eram amonitas. Salomão, para evitar a guerra, ele casa-se com mulheres amonitas, ele fazia esse tipo de jogo político, casando-se com filhas de alguns reis de outras nações para evitar a guerra. E é isso que leva Salomão à idolatria. Por quê? Quando ele se casa com mulheres amonitas e outras mulheres de outros povos, estas mulheres levam consigo os seus deuses. Apesar de que Salomão nunca fez nenhum dos seus filhos passar pelo fogo ou sacrificou a Moloque, ele fez templos para outros deuses, como nós já vimos. Nós temos um vídeo sobre Salomão, se o amado não lembra, vai lá, dá uma olhadinha, tem essa explicação lá para nós. Eles também fizeram de novo uma coalizão com Moabe, só que agora com Edom, para combater Josafá. E é nesta passagem aqui que Deus os confunde e dá uma vitória, né? Uma vitória não, dá um livramento para Josafá. Isso está em 2 Crônicas 20. Zabade, que era amonita, e Josabate, que era moabita, eles é que matam Joás. Isso está contado em 2 Crônicas 24, 26. Josias, olha lá, Josias constrói um templo para Milcom, para Moloque. Ora, se ele construiu um templo, para que o Deus ficasse satisfeito, tinha que haver sacrifício, e o sacrifício era de criança. Então, se presume daí que no tempo de Josias havia sacrifício de crianças na terra de Israel. Tobias, que é um amonita, ele vai impedir, junto com outras pessoas, ele impede, ele dificulta a reconstrução do templo na época de Esdras. Então eu já estou falando depois do cativeiro babilônico, quando o povo de Jerusalém volta e ele vai reconstruir o templo. Tobias era um dos grandes inimigos dessa reconstrução do templo.
A próxima nação é Moabe. Nós vamos falar então dos Moabitas. Moabe deu o nome, que deu origem à tribo ou reino de Moabe, é o outro filho de Ló. Lembre-se que nós tivemos a mais nova com Ben-Ami, os amonitas, e agora nós temos a mais velha com Moabe, os moabitas. Portanto, os dois reinos, o reino de Amon aqui em cima e o reino de Moabe aqui embaixo, eram reinos vindos de Ló. Se você não lembra, Ló é o sobrinho de Abrão. Nós temos um vídeo sobre Ló, então vale a pena você dar uma olhadinha lá. Eles ficavam entre o Mar Morto, aqui, eles faziam divisa com o Mar Morto, o deserto da Arábia, toda essa parte aqui, e o Vale do Zered, ao sul do rio Arnon. As divindades moabitas eram terríveis. Amados, não é difícil imaginar que o descendente de alguém que está esperando o filho do seu pai, que arma uma situação, embebeda o próprio pai para engravidar, tenha consequências como estas. Moabe era muito característica, era muito conhecida pelas orgias sexuais dos seus adoradores, dos seus idólatras. Eles tinham um culto a Baal, um culto a Astarte, que era a deusa da fertilidade, e um culto a Quemos, também chamado Camus. Esse Quemos, ou Camus, era talvez o deus mais característico deles, porque Baal e Astarte era meio que comum a todos os cananeus. Mas aqui nós temos Quemos, que exigia sacrifícios humanos. Então, o que se fazia era o sacrifício e a oferta de pessoas para este deus. Os moabitas, eles foram terríveis contra o povo de Deus. O primeiro episódio onde nós já percebemos a índole deste povo e o objetivo deles é quando eles arregimentam, quando eles pagam um profeta, um adivinho, né, Balaão, que vai trazer contra Israel algumas maldições. Deus converte isso em bênçãos e, não satisfeitos, o que Balaão indica para o rei Balaque? Ele manda então que se faça um assédio, que se faça uma armadilha com as mulheres para levar o povo de Deus aos pecados sexuais. E é isso que está contado em Números 25. É o chamado pecado de Baal-peor. Olha o nome, Baal. Né? Então, nós temos algumas características aí dos deuses que imperavam em alguns lugares. Depois nós temos, na época dos juízes, um rei de nome Eglon, de Moabe, que também fez assédio por muito tempo contra Israel, e ele foi morto pelo juiz de nome Eude. Está lá em Juízes 3. Saul vence os moabitas, deixa-os sob controle. Davi tinha uma relação muito boa. Com Davi, eles não fizeram tanta coisa. Por quê? Porque Davi era neto de Rute, que era moabita. Portanto, eles não tratavam Davi muito mal. De qualquer forma, Davi os domina, Salomão os mantém bem dominados. Depois eles se libertam e são novamente dominados em vitórias sob Omri e sob Acabe.
tanto Onri quanto Acabe, também vencem os moabitas. Quando Mesa, que era o rei moabita, se eleva ao reinado, esse foi um dos maiores reis moabitas, inclusive ele tem uma estela, que é uma pedra, gravado todas as suas façanhas, e a gente fica sabendo do que eles fizeram exatamente porque ficou, na arqueologia ficou registrado isso. Ele fica independente, ele é um grande rei e ele consegue se desvincular de Israel. Ele fez uma coalizão com Israel, com Judá, com Edom. Ele fez uma guerra, uma coalizão de Israel, Judá e Edom. Esses três reinos se juntaram para fazer guerra a este rei. E aí ele coloca o seu filho sobre os muros e sacrifica o seu filho. Foi quando o exército se retira. Né? Então, essa passagem os amados também lembram. Ele é dominado pela Assíria, sob o comando de Tiglat-Pileser, que estava dominando absolutamente tudo, e depois da Assíria, a Babilônia, que vem em seguida, também lhe domina, e ele acaba, o pouco que resta, ele acaba sendo disperso entre um povo chamado Nabateu, que já vivia por ali. Ele morava pertinho. Os filisteus, os grandes filisteus, os terríveis filisteus, os grandes guerreiros filisteus. Imagina-se, né, conta-se, pelo que se tem da arqueologia, ele é descendente, que os filisteus eram descendentes de Casluim. Casluim é filho de Misraim. Misraim, lá filho de Noé. Eles viviam em Creta e eles acabaram vindo por mar, eles invadiram toda essa região aqui, inclusive o Egito. Eles tiveram um tempo dentro do Egito e dominaram, inclusive, o Egito. Na época dos juízes, na época dos reis, eles fizeram bastante estrago, não no Egito, porque o Egito se fortaleceu e os expulsou, mas eles fizeram bastante estrago para as terras de Israel e Judá. Ele ficava desde o riacho de Sior, que era no Egito, até Ecrom, uma cidade já na terra de Canaã. Tinha o Mediterrâneo de um lado, eles eram grandes navegadores, e o deserto da Judéia, que fica mais ou menos por aqui também. Existiam 5 grandes cidades que foram dominadas pelos reis de Israel: Gade, Gaza, Asdode, Asquelon e Ecrom. Eram grandes cidades. Ora dominava-se, ora se perdia. Ora dominava-se, ora se perdia, à medida que a força do reino de Judá aumentava ou diminuía. Eles tinham reis diferentes, que eles estão vindo de outra terra, eles tinham reis, o rei Dagon e o rei Baal-zebub. O filho de Acabe manda consultar Baal-zebub para saber se ele ficaria bom na queda que ele teve de cima de um dos quartos altos do palácio. E Dagon, vocês lembram de uma passagem que vai acontecer na época dos juízes. Nós temos aqui, eles eram grandes guerreiros, eles eram guerreiros muito bem organizados e eles dominavam o ferro. Nós vamos ver em algumas passagens dizendo que o povo de Judá, o povo de Israel, não conseguia ser muito bom na batalha exatamente porque lhe faltava apetrechos de guerra, espadas, eles não tinham escudos. Tá? Tanto é que na guerra entre eles só tinham espada Saul e seu filho. Apenas os dois, Jonatas,
tinham espadas, os outros não tinham espadas, exatamente porque eles dominavam o ferro e eles não vendiam essa tecnologia, eles não ensinavam essa tecnologia. Uma outra característica do seu exército é que eles tinham grandes pessoas, pessoas de alta estatura, os chamados gigantes, dos quais Golias era um deles. Abraão e Isaac não tiveram tantos problemas com os filisteus. Os filisteus estavam no início ainda, eles eram uma nação mais fraca, não faziam frente às outras nações e tanto Abraão quanto Isaac tinham relações de amizade com o seu rei, né, que era chamado Abimeleque. Moisés não quis passar para o seu território, que era o caminho mais curto do Egito até Canaã. Ele faz uma volta, ele vai até o Sinai para dar a volta, para não passar pela terra dos filisteus, porque ele sabia que já eram um povo muito forte, muito aguerrido, um povo de batalha. Sangar os expulsa, né? A gente vai ver essa história lá em Juízes 3. Sansão é quem tem uma relação muito mais próxima com os filisteus. Eles casam com uma filisteia e aí toda a história se desenvolve. Imagina-se que Dalila também fosse filisteia, a gente não tem certeza disso, mas se ela não era filisteia, ela tinha uma relação muito próxima com os filisteus. E depois desta relação ilícita que ele teve tanto com essa filisteia quanto com Dalila, ele acaba aprisionado e ele vai ser exposto como um espetáculo público no templo de Dagon. E é neste templo de Dagon e eles o colocam exatamente entre os dois pilares mestres do templo e ele consegue então fazer o afastamento, ele consegue deslocar esses pilares e o templo todo cai sobre os principais filisteus. São os filisteus que capturam a arca, o Amado deve lembrar disso, né? Eles capturam a arca e eles destroem todo o santuário em Siló, no tempo de Eli. Isso está contado em 1 Samuel 4. Nós temos um videozinho que o Amado provavelmente já assistiu, se não assistiu, nós temos um vídeo, né, que fala sobre isso. Como tem um vídeo que fala sobre Davi e Golias também. Davi expulsa os filisteus e eles invadem Judá no tempo do rei Acás. E é Ezequias quem os derrota e fulmina. Eles terminam, eles não se tem mais notícia dos filisteus depois de Ezequias. Os midianitas, eles estão formados, eles foram formados através de um filho de Abraão com Ketura, daquela região. Então, Midian é o quarto filho de Abraão com Ketura. Está ligado, inclusive, aos ismaelitas, porque todos eles fazem parte das chamadas tribos nômades do deserto. Ismael, vocês lembram, também filho de Abraão. Eles são colocados depois do Jordão, então o Jordão fica nessa região, então eles estão do lado de cá, leste de Moab e Edom, e leste do Golfo de Acabá, que fica um pouquinho mais abaixo. Tá? Então, toda essa região aqui, do ladinho de Edom, do ladinho de Moab, fica Midian. Aqui nós temos uma coisa importante. A palavra não diz e a história não deixou registrado quais eram os principais deuses dos midianitas. Entretanto, toda aquela região nós temos como característica
deuses como Baal e Hadad. Então, provavelmente, nós não temos certeza, provavelmente era Baal e Hadad os deuses desta região de Midian. Uma outra coisa importante que se diga é que Jetro era sacerdote de Midian ou em Midian. Mas quem era Jetro, Eleni? Jetro, nós temos um videozinho, Jetro era sogro de Moisés. Ele foi, inclusive, visitar Moisés no deserto e deu algumas orientações de organização e de administração. Veja lá esse vídeo, nós temos um vídeo que já foi postado para os amados. Os midianitas estavam entre os mercadores que compraram José. Quando José foi aprisionado num poço pelos seus irmãos, quando passavam mercadores, os irmãos, então, querendo se livrar de José, mas não matá-lo, vendem-no para esses mercadores. Entre os mercadores, nós temos midianitas. Eles compram José e depois vendem ao Egito, né, a um servo, a um governante de Faraó, a um subalterno de Faraó. Quando o povo sai do Egito, um pouquinho antes, Moisés foge do Egito porque ele assassina uma pessoa e ele foge do Egito. Quando ele foge, ele vai para Midian e lá ele se casa com uma mulher de nome Zípora. Zípora é filha de Jetro. Os midianitas se associam aos moabitas na história de Balaão, que nós já contamos aos amados. E também eles oprimem Israel no tempo de Gideão, que nós também já contamos aos amados. Os arameus também podem ser conhecidos como Círos ou Sírios. Na verdade, eles vêm de a sua origem, né? Imagina-se pelos estudiosos, pela arqueologia, imagina-se que era Arã. Arã era filho de Quemuel. Quem era Quemuel? Quemuel era um sobrinho de Abrão. Os amados já perceberam que nós temos muitos parentes que assediavam o povo de Deus. Muitos parentes, pessoas próximas, descendentes de irmãos, primos, filhos, tá? Que assediavam o povo de Deus. Então, isso serve para que nós tenhamos em mente que a descendência, às vezes, ela não explica tudo, mas o caráter pessoal explica muita coisa. Tá? O coração explica muita coisa. Eles se localizavam ao sul do Tigre e do Eufrates. Aqui, o amado, bem no cantinho, nós temos o Tigre, o Eufrates está aqui, ele ficava abaixo, porque acima ficava a Assíria e mais para cá ficava a Babilônia. Então, a Síria ficava nesse cantinho aqui. Damasco foi a principal cidade, sendo a sua capital. Nós vamos ver na palavra vários reis brigando, principalmente de Israel, brigando para conquistar Damasco. Então, Damasco era uma cidade muito grande. E aqui nós temos Arã e Padã-Arã, que eram também as cidades de onde Abrão veio. Abrão sai de Ur, da Babilônia, e ela vai para Arã, mora um tempo ali e depois desce para a terra de Canaã. Então, Padã e Arã era a terra de Abraão. É onde vêm as filhas para os casamentos dos descendentes de Abraão. As suas divindades era Hadad. Alguns dizem que este deus Hadad também era conhecido com o nome de Baal. Enfim, de qualquer forma,
existia um Deus com o nome Hadad e existia um Deus com o nome Baal. Se este Baal tomou um outro nome quando lá na terra dos sírios, nós não temos certeza. O que nós temos certeza é que existia um Deus que eles chamavam de Hadad. E existiam também os chamados terafins, são os deuses domésticos. O amado lembra quando Jacó sai, né, e vai para a sua terra, sai da casa do seu sogro e vai para a sua terra. Raquel rouba os terafins dos seus pais. Tá? Então, esses terafins eram deuses domésticos, eram ídolos domésticos. E Astarte, que é a deusa da fecundidade, que nós já falamos. Os arameus, Davi conquista parte de suas terras, então ele expande o seu reinado em direção à Síria. Nós temos um rei de nome Ezion, que se torna independente quando Israel se rompe em Judá e Israel, né? No tempo de Roboão, em Judá, Ezion acaba se libertando, né? Ele faz muitos acordos, então, quando era proveitoso, ele fazia acordo com Israel e lutava contra Judá. Quando era proveitoso, o acordo era diferente, era com Judá contra Israel. Então, ora ele estava lutando contra Israel, ora ele estava lutando contra Judá. Acabe e Jeú se juntam a Ben-Hadad, que agora é o rei da Síria, Ben-Hadad, quando a Síria começa a se elevar e ter maior força. Ben-Hadad, que governava nesse tempo, fez um acordo com Acabe, com Jeú, contra a Assíria, que estava se levantando, estava ameaçando todo mundo. Depois, é óbvio que eles vão ser destruídos pela Assíria, um Tiglat-Pileser, e esta mesma Assíria vai dominar Israel, vai dominar Samaria. Os assírios, não os sírios, os assírios, agora, são descendentes de Assur, que imagina-se, né, seja o fundador desta cidade, ele era o segundo filho de Sem. E alguns acham que, em verdade, não foi este Assur, mas que descendentes dos babilônicos, colonizadores dos babilônicos, foram estendendo as suas terras até aqui a terra da Assíria. E nós podemos encontrar também algumas pessoas que dizem que foi Nimrod. Nimrod, lá do Gênesis, nós já falamos sobre Nimrod, tem um videozinho sobre Nimrod. Então imagina-se que possa ter sido Nimrod que fez a primeira fundação, que fez a primeira cidade. E depois aquilo tudo foi conquistado, aquilo tudo cresceu. Então ele fica no Mediterrâneo, né? Então tem uma parte do Mediterrâneo entre os dois rios Tigre e Eufrates, e aqui embaixo ele vai dividir com a Babilônia. Então o seu território era bastante grande. Depois, quando ele aumenta, quando ele cresce, quando ele se torna um império, ele acaba dominando a parte da Babilônia e ele vem descendo, tomando todos estes reinos que a gente acabou de ver. As principais cidades eram Nínive, para onde o povo de Deus, os israelitas, foram levados cativos, a cidade de Assur, que era a capital, né, depois passou para Nínive, a capital, Calá, que também tem outro nome, o nome é de Nimrod. Então, estas cidades eram cidades, as grandes cidades da Assíria.
Aqui nós temos outros deuses. Nós temos o deus Assur, que dá nome à nação, né, das Assírias, dos assírios. Então a Assíria vem do deus Assur. Nós temos uma outra deusa chamada Istar, ou Istar. Essa Istar, às vezes, ela é confundida com Astarote. Então, alguns chamam de Istar ou Astarote. O deus Anu, o deus Bel, que depois passa a se chamar Baal, e aí ele se espalha por toda a Canaã. O deus Ea e o deus Shamash, que é o deus do sol. Muito bem, aqui nós temos muitas guerras, muitas disputas entre este povo e o povo de Deus. Então nós começamos com Salmaneser. Salmaneser, ele briga, ele guerreia contra uma coalizão. Então, Damasco, os sírios, alguns outros povos árabes e Acabe de Israel se juntam para tentar deter as conquistas de Salmaneser. Isso não é possível, tanto isto é, ele conquista primeiro Damasco, o rei agora já é o Hazael, não é o Ben-Hadad, é o Hazael. Esse rei, ele é conquistado, então, pelos assírios, e ele conquista também Tiro, Sidom e Jeú de Israel. Esta é uma pedra, um achado arqueológico, onde a gente vê aqui Jeú ajoelhado, fazendo reverência ao rei Salmaneser. E aqui atrás são os seus guerreiros fazendo todas os tributos que Jeú está levando como vencedor, né? Salmaneser como vencedor. Salmaneser morre e depois sobe ao trono Tiglat-Pileser, que também é chamado de Pu. Na Bíblia você vai achar o nome Pu. Às vezes, Tiglat-Pileser. Ele vai derrotar a Síria, absolutamente, e incorpora a Síria e o norte de Israel ao seu reinado. Então aqui está o Tiglat-Pileser e aqui um dos reis se rendendo em tributo ao governador. Depois de Salmaneser, nós temos Sargão, que é filho de Tiglat-Pileser, e é ele especificamente que causa a queda de Samaria. Então, o seu pai conquista, mas ele não leva cativo o povo. Quem leva cativo é o seu filho Sargão, porque ele morre nesse meio tempo. O que acontece com Sargão é que ele leva todo o povo de Samaria para Nínive. E ele traz um outro povo para habitar Samaria. E daí surge um povo chamado samaritano. O povo samaritano, ele surge desta situação. Depois de Sargão, nós temos Senaqueribe. Senaqueribe vence Merodach-Baladã. Merodach-Baladã, vocês vão lembrar, ele era amigo de Ezequias e ele era rei da Babilônia. Então a Assíria agora conquista a Babilônia, conquista Merodach-Baladã e torna a tributária também. Ele vai de novo contra Tiro e agora ele começa a assediar Judá. Ele já está descendo para Judá. E aí ele toma 46 cidades de Judá. Uma das suas batalhas contra Ezequias, ele perde 185 mil soldados para Judá, por conta de intervenção divina. Deus intervém e acaba matando 185 mil soldados para Judá, sem que eles precisem fazer
qualquer coisa. Zaradon é o próximo rei, filho de Senaqueribe. Ele vai atacar o Egito e ele sujeita tanto Tebas quanto Mênfis, ou seja, ele chega até o Egito. E aí surge Assurbanipal, que ele vai atacar o Egito e ele vai formar uma das maiores bibliotecas conhecidas. Isso ficou para a história e, portanto, nós podemos saber muitas coisas que aconteceram exatamente por conta desta biblioteca. Aqui nós vemos o rei numa das caçadas aos leões. Então ele caçava leão com lança. A Síria agora é destruída por Nabopolassar e Nabucodonosor, que também aparecem na Bíblia, né? Então ela alcança o seu apogeu e depois ela volta de novo, ela é dominada pela Babilônia. Os babilônicos, então vamos lá. A origem, imagina-se que sejam os descendentes de Cuxi, e pode ser Nimrod. Então, a vida de Nimrod está muito ligada com esta região. Então, Nimrod pode ter sido o fundador, ou, de repente, um dos descendentes de Cuxi. Está nesta planície entre o Tigre e o Eufrates, né? Então aqui para cima nós temos a Síria, o Eufrates está aqui, o Tigre está aqui, e aqui nós temos o Golfo Pérsico, o deserto da Arábia de um lado e o Monte Zagros do outro lado. Então aqui as cidades de Ur, de onde saiu Abraão, né? As cidades de Eridu, Nippur, Larsa e Erech são todas as cidades que são citadas na Bíblia. Então, todas as cidades são colocadas para cá, né? Abraão sai de Ur, ele sobe em direção a Arã e depois ele vai em direção a Canaã. Aqui nós temos o berço de tudo. O berço, inclusive, do politeísmo, da idolatria. Então, nós temos aqui Marduk, que é o principal deus, Enlil, Anu, Eas, Shamash e Ishtar. Né? Todos esses deuses depois acabaram se desenvolvendo em outros deuses. Eles eram astrólogos, portanto, as adivinhações, tudo isso surge deste local aqui. Muito importante é a construção de templos na forma de zigurates. A Torre de Babel tinha esta forma. Então, nós temos um vídeo onde a gente explica isso para os amados. A Torre de Babel tinha esta forma. Esse é o local de onde surge tudo. Inclusive, a Torre de Babel, eles imaginam que estivesse na cidade de Babel. E ela tinha uma forma como esta daqui. Isso aqui era um templo. O templo dos babilônicos tinha esta forma. Eram patamares com platôs cada vez menores, podiam ter 3 a 7, né? Então esse daqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, esse aqui tem 4. Existia um tipo de um templozinho aqui em cima, essa aqui era a escadaria principal, o sacerdote subia por aqui, e aqui era onde os ídolos ficavam, era onde eles moravam. Era lugar alto, que era para poder indicar que eles eram divinos e estavam vindo do céu. Né? Então, os sacrifícios eram feitos aqui em cima. E aqui uma foto, isso aqui é um desenho esquemático. Isso aqui é uma foto de um zigurate, especificamente, um zigurate que existiu. Né? Então, a parte superior já está toda destruída, mas a parte inferior ainda permaneceu. Né? Existiam sacerdotes específicos, cada deus tinha os seus sacerdotes, a sua casta sacerdotal, o tipo de sacrifício, o tipo de ritual era específico, e cada cidade tinha a sua.
Então, cada cidade pertencia a um deus específico, o que hoje nós podemos dizer, chamar de potestades. Tá? Então, cada cidade tinha o seu deus, a sua potestade, que era quem determinava a vida dos cidadãos e era a quem os cidadãos faziam a idolatria e os sacrifícios. Muito bem, Merodach-Baladan é o primeiro rei que aparece. Ele era amigo, entre aspas, de Ezequias e ele vai visitar Ezequias com todas as suas riquezas. Né? Nabopolassar é quem conquista a Síria e derruba Nínive, que era a capital da Assíria. O seu filho Nabucodonosor lhe sucede e aqui nós vamos ter a derrota de Neco, que era o faraó egípcio. Tá? Inclusive Neco é citado na Bíblia. É ele que derrota Neco e quem destrói Jerusalém. Então nós vamos ver essas passagens no final de 2 Reis e no final de 2 Crônicas. Nós vamos ver toda a sequência para a conquista do reino. Jeremias e Daniel falam a respeito disso. Então, nos livros de Jeremias nós encontramos Nabucodonosor, nos livros de Daniel nós encontramos Nabucodonosor. Mas não são os únicos. Nós encontramos também Evil-Merodach, nós encontramos também Nebuzaradan e também encontramos Nabonido e Belsazar, a escrita na parede. Os amados lembram dessa passagem. Aqui nós temos passagens muito importantes, né, na época de Nabucodonosor, que é aquele sonho e aquela visão com a estátua, né, da cabeça de uma cor, o tronco de outra cor, enfim, aquele sonho que foi desvendado por Daniel. E nós temos também aqui o episódio da fornalha de fogo, onde os amigos de Daniel foram jogados na fornalha. Temos também a cova dos leões, tudo isso na época de Nabucodonosor. Nabucodonosor é aquele rei que, por um tempo, viveu como um animal selvagem, né, no meio do mato, e depois voltou à consciência, voltou à sua sanidade mental por obra de Deus, para que Deus mostrasse a ele quem era Deus, porque ele se achava muito poderoso. Tá? Quem conquista a Babilônia é Ciro. Ciro é que vai conquistar a Babilônia e depois a gente vai ver uma série de guerras para o reinado da Babilônia. Muito bem, eu não poderia deixar de falar dos egípcios, né? Os descendentes de Mizraim é que deram origem ao Egito. O Egito é uma terra muito produtiva, apesar dele estar entre dois desertos, ele é muito produtivo exatamente porque ele está no chamado Vale do Nilo, que é quem dá essa produtividade. Tá? Então ele fica aqui, o Mediterrâneo está para cá, o Golfo, a península do Sinai para cá, o deserto, o Saara vem aqui, né? O Saara é desse lado de cá. E aí ele vai até Assuã, lá embaixo. Então nós temos aqui, né, o Egito. E o Egito ele vai ter muitos deuses. Eu ficaria falando mais de 1 hora sobre os deuses egípcios. Eu vou só citar alguns. Horus, Osíris, Ísis eram os principais. Depois a gente pode encontrar Ptah, Ra, Amon-Ra, Set. Todos eles com forma de animais. Ou é um chacal, ou é uma serpente, ou é um falcão, ou é um boi. Apis era um dos deuses na forma de boi. Tinha deus na forma de crocodilo, enfim, vários tipos de deuses. Aqui aparecem os tais dos bezerros. Se você lembrar, o bezerro de ouro foi feito quando Moisés tira o povo, quando ele está no monte recebendo as ordens de Deus, o povo lá embaixo está fazendo um bezerro de ouro. Jeroboão
que vai ser o rei de Israel, ele viveu bastante tempo no Egito, quando ele fugiu de Salomão. Quando ele volta, quando ele é ungido rei de Israel, o que ele faz? Primeira providência dele é fazer 2 bezerros de ouro, que ele coloca um em Betel e outro em Dan, ou seja, uma influência maligna, diabólica dos egípcios. Quando você observar a história das 10 pragas, você observa exatamente uma afronta aos deuses egípcios. Nós temos um vídeo que fala sobre as 10 pragas, interessante que você dê uma olhadinha nisso, eu conto lá. Cada praga tem ligação a um deus egípcio, mostrando que o nosso Deus é maior do que qualquer deus. Os egípcios têm sempre uma ligação muito forte, muito grande com Israel. José foi um grande administrador egípcio, tá? E indo para lá, o povo acabou ficando cativo lá por muito tempo. Moisés é educado na corte egípcia porque ele é tirado das águas pela filha de Faraó, que o cria. E aqui nós temos, depois da libertação e da conquista da terra, né, nós temos aí bastante revoltas que aconteceram enquanto o povo está no deserto, e por isso ele ficou bastante tempo no deserto, bastante revolta, bastante pecado. Eles queriam voltar a toda hora, eles queriam voltar para o Egito, para aquilo que para eles era confortável, para eles era bom. Salomão casa-se com uma filha de Faraó, exatamente naquela política que ele tinha de fazer laços de casamento para manter o seu reino inteiro, né? E em todas as vezes que nós lemos na Bíblia que o povo de Deus está passando uma dificuldade, a primeira ideia que eles têm é ir para o Egito. Abraão já tinha ido para o Egito, Isaac já tinha ido para o Egito para fugir de fomes, José foi para o Egito para fugir de fome, e aqui a mesma coisa. Se tinha alguma guerra, se tinha algum problema, eles iam para o Egito para buscar auxílio do Egito. Muitos se refugiaram no Egito, como eu contei agora há pouco, o fato de Jeroboão. Tem um vídeo de Jeroboão 1, dá uma olhadinha, a gente conta essa história lá. Mas nem tudo era coisa boa, nem tudo era coisa de refúgio, né? Sisaque invade no tempo de Roboão. Veja, Roboão, filho de Salomão. Salomão era casado com a filha de Faraó. Logo em seguida, quando ele morre, Roboão sobe ao poder, Sisaque vai lá e acaba saqueando o templo. Josias foi contra Neco. Lembra que nós falamos agora há pouco que Neco foi conquistado? Então, quando Neco sobe para combater, Josias o intercepta e ele é morto por Neco, faraó do Egito. Eles foram primeiro dominados pelos assírios, eu contei isso agora há pouquinho, e depois pelos babilônicos. Amém, meus queridos? Estas as principais nações. Amados, para nós fecharmos isso tudo, a história pela história não nos interessa. Por que eu conto tudo isso e por que isso tudo é importante? Eu falo de ofertas e sacrifícios, eu falo da verdadeira adoração, eu falo de templo, eu falo do verdadeiro Deus. Estou falando de todos os reis que foram bons ou foram maus. Bom no sentido de seguir o verdadeiro Deus, o Deus Altíssimo, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, em verdadeira adoração, e os que foram maus, aqueles que se prostituíram, aqueles que idolatraram, aqueles que foram após chamados falsos deuses. Qual a lição em que nós tiramos de tudo isso?
Deus diz para o seu povo, lá em Levíticos, ele fala assim: sede santo, porque eu sou santo. Isso quando ele estava preparando o povo para entrar na terra de Canaã. Amados, o povo entrou na terra de Canaã e ele estava cercado de inimigos. Ele estava cercado de idolatria. Deus disse para destruir. Eles não destruíram. Vamos colocar isso para a nossa vida. Nós estamos cercados de ídolos. Ídolos que a mídia nos traz, ídolos que a sociedade nos traz, ídolos que nós encontramos no nosso trabalho, na nossa escola, onde nós estamos. Entre os nossos vizinhos, nós encontramos idólatras. Nós encontramos pessoas que estão preocupados em adorar alguma coisa ou alguém, não o Deus verdadeiro. Não se colocar na conformidade da vontade de Deus, mas querem o que é melhor para a sua carne, querem o que é melhor para si. Eles não querem pagar um preço de santidade. Então nós estamos no meio deste povo. Quando Deus fala em sacrificar isso tudo, é no sentido de que no nosso coração não haja nenhuma oferta, nenhum sacrifício impuro, para que no altar do nosso coração não exista nenhum ídolo, não exista nada além do nosso Deus. Nós estamos no meio de um povo degradado, nós estamos no meio de um povo corrupto moralmente. A idolatria, meu querido, ela é descrita na Bíblia como abominação. Deus não se apraz. É mal aos olhos de Deus. Deus odeia o pecado. Deus não se compraz. Deus não aceita isso. Nos contamina, porque veja o que acontece com, por exemplo, Salomão, que era sábio. Ele acaba se casando com pessoas de fora, com mulheres de fora, ele acaba se contaminando aos poucos, até o ponto dele estar fazendo templos para estes deuses. Ele não fez um templo só para o Deus Altíssimo. Isso foi no início, isso foi no começo. No final, o que acontece? Ele se contaminou de uma tal maneira, ele se degradou de uma tal maneira que ele começou a construir templos para outros deuses, esquecendo-se daquele Deus que fez tudo o que fez para ele, que deu a ele tudo o que ele deu. Ele é tropeço e confusão. Reis perderam a vida, reis perderam o trono, reis perderam esposas, filhos, riquezas, reis perderam tudo o que tinham. Por quê? Porque se deixaram levar pela contaminação dos ídolos. Ela é destruidora do povo, não só das pessoas. Vejam que o que aconteceu com o povo aconteceu porque era o governante que fazia isso. Se nós levarmos isso para a nossa vida, amados, se coloca, imagina, tenha em mente que você está num ambiente contaminado. Você está num ambiente idólatra. Então você tem que tomar cuidado. E aquilo que não é de Deus vai ter que ser eliminado de uma vez por todas, para não ficar um espinho ali, para não ficar uma raiz, uma sementinha de algo que venha a trazer o mal, algo que venha a fazer com que você perca a tua salvação, a fazer com que você perca o reino celeste.
a fazer com que você perca a tua alma. Então, estas histórias todas destes povos servem para nós hoje. Cuidado com o que a propaganda diz, com o que a mídia diz. Cuidado com artistas, cantores, aos quais as pessoas idolatram. Artistas, pessoas famosas. Cuidado, meu amado. Cuidado com, inclusive, aqueles que deveriam cuidar de nós. Pastores, governantes, pessoas que têm autoridade neste mundo. Cuidado. Tudo que nós fazemos, tudo que nós devemos ter em mente nas nossas ações, tem que estar balizado, tem que estar centralizado, tem que estar firme nas palavras de Deus. Nesta palavra aqui. Se não estiver aqui, não serve para nós. Nós temos os exemplos. Vocês estão vendo os vídeos. Nós temos os exemplos. As pessoas que passaram e que sofreram isso tudo são exemplos para nós hoje, para que nós não façamos desse jeito. Amados, Paulo, Pedro, os escritores sagrados do Novo Testamento já chamaram a atenção para as heresias, para os pecados, para a idolatria, que ainda existia naquele tempo. Toma cuidado. Toma cuidado porque ela está ao nosso redor e às vezes ela está dentro da nossa igreja. Amém, querido? Que o Senhor possa te dar sabedoria, entendimento, conhecimento, para que você possa entender toda essa aula de hoje, para que você possa entender todo o contexto e para que você possa se colocar de um modo que Deus tenha prazer na sua vida. Amém, querido? Que o Espírito Santo fale mais profundamente ao seu coração e ao seu espírito. Bons estudos.